É um Cruzeiro que passa por um momento de reconstrução, de reformulação, que eu acho que já passou mais atrás, inclusive com muitas questões, né, nos últimos anos, nas últimas temporadas, quando cai com muitas dívidas, com questões inclusive na justiça, não na justiça desportiva, mas na justiça comum. Então é um Cruzeiro que precisou passar por muitas dificuldades e por muitas coisas ruins até começar a fazer uma reformulação e uma reconstrução. E essa reconstrução fez o Cruzeiro chegar até a final da Sul-Americana dessa temporada. Mas não fez o Cruzeiro conseguir ganhar o título depois de tantos anos sem um título internacional. Não foi dessa vez que o Cruzeiro voltou a vencer. Como disse o Jorge, de fato, primeiros 30 minutos, né, especialmente, assim, mais do que o primeiro tempo, acho que os primeiros 30 minutos não foram bons do Cruzeiro, foram muito ruins, e aí eu tô com formiga, podia ter sido 3-0, porque o primeiro gol, que é anulado do Racing, eu até não tenho muita certeza da anulação, né, porque não aparece, assim, a imagem, aparecem as linhas, mas eu não achei muito claro o impedimento, e a gente tem muito assunto aqui pra debater, pra discutir, até que ponto a gente tem que pensar assim? É preciso pensar em muitas mudanças para a próxima temporada? Não, estamos falando de um time que está no caminho. Enfim, acho que tem muito assunto para a gente tratar aqui. Boa noite, Gabriel Simões. Boa noite. De fato, assim, já vou entrar no jogo. De fato, os 30 primeiros minutos são muito ruins e determinantes. Mas eu acho que o mais importante para o Cruzeiro hoje é entender processos, né? A derrota faz parte dos processos, a vitória faz parte dos processos. E você só não pode rasgar tudo, jogar tudo para cima. Hoje, o Cruzeiro, né, nesse novo modelo de SAF que a gente vai começando a entender exatamente como é cada um. O Cruzeiro, há pouquíssimo tempo atrás, estava 3 anos seguidos na Série B. Então, a evolução é clara, o caminho está traçado, a promessa de um time muito forte para o ano que vem existe. O time já é forte, né? Mas a promessa, sei lá, fala-se de Gabigol, fala de grandes investimentos para o ano que vem. Acho que a derrota e a falta de garantia para a Libertadores não vai mudar isso. O Cruzeiro tem um projeto com dinheiro, né? Assim, o dinheiro manda no futebol hoje, não tem o que fazer. E o Cruzeiro tem esse dinheiro. Então eu acho que o torcedor do Cruzeiro não quer ouvir isso agora. O torcedor do Cruzeiro quer entender o que deu errado, o que a gente vai falar muito durante o jogo. Mas eu acho que assim, tem que ter um pouquinho de calma, que o Cruzeiro está muito melhor do que estava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, ou há meses atrás. Então, assim, é um processo, a derrota faz parte, tem que lamber as feridas o mais rápido possível, porque o Cruzeiro ainda tem chance de ir para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É uma derrota dura, né? Uma derrota que... Porque era a vitória que confirmava a evolução, né? Era a vitória que alavancaria essa evolução, faria essa evolução ser mais rápido, garantiria um lugar na Libertadores. É duro, perder é muito duro, perder uma final é muito duro. Mas eu acho que o Cruzeiro tá no caminho certo. Agora, sobre o jogo... Realmente, cara, o primeiro tempo do Cruzeiro é quase vergonhoso, assim, quase vexaminoso mesmo, em termos de atuação até individual de alguns jogadores. O Matheus Pereira não conseguia entrar no jogo, o Wallace errando muito, foi sacado cedo. O Cássio, pra mim, muito mal, assim, nos gols. Até no gol... O gol no cruzamento é um cruzamento que a bola vai lá no V também, a gente pode conversar. Tudo bem, dá pra conversar. Agora, o segundo gol me incomoda muito, a postura do Cássio, mas assim, independente, acho que não é pra fulanizar aqui a derrota. Eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro, como um time, foi horrível, horroroso. É verdade que na reta final já deu uma equilibrada, pelo menos parou de sofrer. E no segundo tempo mereceu, assim, fez por onde conseguir alguma coisa melhor, mas o buraco era muito, muito fundo, eu tava muito lá embaixo. Pra você sair de uma situação dessa numa final não é fácil. E o resumo do Cruzeiro hoje, eu acho que é o resumo do que está sendo o Cruzeiro do Fernando Diniz. Que você não consegue saber o que esperar do Cruzeiro. O Cruzeiro pode jogar muito mal, pode jogar bem, assim, são 11 jogos e 2 vitórias só do Diniz no Cruzeiro. Então, não é um time confiável. Não é um time confiável. Hoje não foi confiável de novo, e o Racing, que fez uma grande Sul-Americana, eliminou o Corinthians, é um bom time. O Cruzeiro não perdeu para qualquer um. O Cruzeiro perdeu para um grande time grande da Argentina e um bom time. É duro, cara. É duro, mas respeitar os processos. Acho que o Cruzeiro tá no caminho certo. Talvez freie um pouquinho a evolução, mas a evolução vai acontecer, com a derrota ou com a vitória. Acho que tem um ponto aí que você trouxe, Gabriel, que eu quero discutir mais pra frente, que é em relação a... O título é a confirmação, de alguma forma, e garante a sequência do que tá acontecendo no Cruzeiro. E aí acho que tem um ponto importante, porque a gente tá falando de uma SAF, a gente tá falando de muito dinheiro, e como você falou, não sei se o dinheiro
Dinheiro manda no futebol hoje? Acho que sim, mas você também pode fazer muita bobagem com dinheiro, né? Então claro. tem que saber muito usar esse dinheiro todo. Mas até que ponto? Porque uma coisa é um time que tá na situação do Cruzeiro, pegou a situação do Cruzeiro dos últimos anos, que é vídeo Série B e tal, então tem uma questão financeira importante. Se não tem a SAF... O título ele é muito importante financeiramente, inclusive. Sim, com certeza. Dessa vez não, né? O financeiramente não é uma grande porrada que o Cruzeiro vai tomar, porque tem muito dinheiro, enfim, de investimento. Giovana, queria te ouvir também, porque acho que os 30 primeiros minutos, assim, eles passam mais pra você por erros individuais ou por escolhas, porque existia uma dúvida, né, em relação ao Wallace ou ao Lucas Silva, quem seria o titular. E o Diniz opta pelo Wallace e depois faz a substituição ainda no primeiro tempo, colocando o Lucas Silva. Então, por onde passa mais esses 30 primeiros minutos bem ruins? Boa noite, Gi. Boa noite, Tainá. Boa noite para nossa audiência. Gabriel, o Formiguinha tá chegando aqui agora também. Eu acho que é uma junção de tudo, né? Individualmente também o Cruzeiro estava abaixo, a gente sentia também uma rotação meio esquisita, né? Parecia que o Racing estava jogando uma final e o Cruzeiro estava jogando ali mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Faltou mais energia também nos 30 primeiros minutos. É claro que não deu certo a escolha do Diniz, ele quis ali colocar um meio-campo mais físico com o Wallace. Até acredito que pensando em barrar as transições ofensivas do Racing, afinal o Cruzeiro muitas vezes fica exposto, né? Por conta da linha alta, como a gente bem viu, e como é habitual dos trabalhos do Diniz. Não deu certo. Acho que a estratégia como um todo e também individualmente falando, né? O Wallace também foi muito mal. E aí o Lucas Silva, quando entra, dá uma dinâmica bem diferente, mais velocidade. A gente vê também que nos primeiros minutos o Cruzeiro ficava muito estático, faltou mais girar a bola, faltou mais também troca de posições, que a gente costuma ver nos trabalhos do Diniz. Então, quando isso foi ajustado, e principalmente no segundo tempo, deu resultado. Mas fato é que, assim, na minha opinião, eu sinceramente esperava coisa pior, viu? Dos primeiros meses, assim, do trabalho do Diniz. Porque, no geral, ele demora para conseguir implementar o trabalho dele, porque não é fácil a assimilação. É um trabalho e um estilo diferente do que vinha sendo implementado no time do Cruzeiro. E também o elenco não foi montado para isso, né? Para esse estilo de jogo do Diniz. Então, sinceramente, eu projetava até que, nesse momento, não estaria tendo essa reação que teve no segundo tempo. Acho que era mais terra arrasada na minha cabeça pelo que a gente vinha vendo dos trabalhos do Diniz, né? E muita gente colocava antes do jogo acontecer o Racing como favorito. E acho que era, assim, né? Acho que o primeiro tempo deixa isso mais claro, mas aí tô com a Gia, assim, a resposta que o Cruzeiro consegue dar, principalmente no segundo tempo, é uma resposta bem importante. E aí, Murphy, você tava na transmissão no Arquibancada, conta pra mim com a sua avaliação, assim, desse jogo. Eu vi que no fim do jogo você falou, inclusive, em relação ao Matheus Pereira, que as pessoas já pediram na seleção e tal. E é nesse tipo de jogo, assim, que esses caras precisam aparecer também, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. De fato, assim, o Matheus vem caindo de produção, tendo um lampejo aqui, outro ali, porque é um cara muito talentoso, mas hoje foi um jogo bastante abaixo, né? E mesmo quando teve espaço, não foi ele quem tomou conta, né? Foi o Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho acaba sendo o cara que o Matheus Henrique tira da cartola toda a jogada praticamente do 2-1, né? Que é o gol do Caio Jorge, que recoloca de vez o Cruzeiro no jogo. Mas numa final, cara, jogo único contra um time melhor treinado, com um trabalho de mais tempo, que coletivamente sabe mais o que tem que fazer, 30 minutos nulos gera um prejuízo muito grande para correr atrás do 2-0, que só não foi 3 por meio centímetro. Porque assim, o processo do gol, ele aconteceu. Sim. É que foi um detalhe sem impedimento. O gol saiu. A jogada aconteceu e ela se repetiu umas 5 vezes no primeiro tempo. Eu não consegui nem ter certeza daquele impedimento ali, porque... A partida do William é muito ruim, né? Muito abaixo, que é outro também que caiu de produção, né? Se a gente olhasse a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o William e o Matheus Pereira estavam lá e os dois eram pedidos na seleção, um foi, o outro não, depois o Matheus acabou indo, mas não no momento, né? Acho que o Matheus foi convocado só depois. Depois só. Nem era no melhor momento dele. Sim. E agora, se você fizer a seleção do campeonato, muito provavelmente nem mais estarão o William nem Matheus Pereira. Os dois caíram de produção. O Matheus Henrique, né, acho que foi o grande nome do jogo. O Romero se esforçou, mas ele tem, para mim, uma clara dificuldade de jogar nessa forma que o Diniz quer. O Marlon acho que fez um bom jogo, mas é outro que tem dificuldade também. Então tem que ver alguns encaixes. Olhando para o ano que vem, as perspectivas acho que são muito boas para o Cruzeiro. Tem uma espinha dorsal altamente competitiva,
Não sei se vai ser o Diniz, se não vai ser o Diniz, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele pode olhar, não hoje, que ele vai remoer a derrota, mas ele pode olhar 2024 como uma transição otimista. E que se viesse coroada com o título, era lucro, era um bônus da reconstrução, né? Sim. Então, de fato, meia hora numa final em que você não joga, dá muito prejuízo. Ainda mais quando o adversário é muito preciso e joga bem. Porque eu posso não jogar 30 minutos. E o meu adversário pode também não fazer nada porque fez um jogo ruim. Só que o Racing fez muito nesses 30 minutos. Eu tava vendo aqui a repercussão também na Argentina, é muito em cima do Costas, né? Do técnico. Que figura rara, velho. Do Racing, Impressionante. Só pra galera, ele nasceu nos arredores do estádio, né? E ele é torcedor do Racing. Foi treinar no Racing desde criança, jogou 15 anos no Racing, foi campeão. Se vocês quiserem ir na TNT da Argentina, no X, tem uma arte bem legal dele. Segue aí. Ele foi campeão em 88, que foi o último título internacional do Racing, contra né? A Supercopa da Libertadores contra o Cruzeiro, e depois perde um título contra o Cruzeiro em 92 também. Que ele também estava em campo. Que ele também estava em campo. Ele volta para ser técnico do Racing, tem uma passagem não tão boa, sai, faz a sua carreira fora e volta agora para ganhar esse título que é gigantesco. Um cara Racing. muito mais rodado, né? Treinou Muito na mais. Colômbia, treinou Foi no campeão México, peruano, treinou na foi Arábia. campeão Treinou mexicano. É outra rodagem. Tanto que o Diniz faz uma leitura boa voltando o Lucas pro time, Lucas Silva, mas todas as mexidas do Racing, elas foram contragolpes ao que o Cruzeiro estava fazendo, e o gol... ele bota um atacante que é mais rápido, ele tira o Martínez e bota outro, que já estava mortaço. E tava ameaçando esse espaço ali. E bota o Solari lá para explorar o lado direito, porque o Marlon tinha saído, e o Quinteiro também nem fez um grande jogo, tava morto também. E tudo funcionou do Racing, as substituições mantiveram o Racing vivo para matar, assim. O Racing não abdicou de jogar, ele tomou uma pressãozinha, podia ter tomado um empate? Podia, mas ele tava sempre estilingando ali, Aí, né? ó. É que assim, A artezinha que eles fizeram lá Ele era na zagueiro, Argentina. Falando É uma sobre... vida inteira, né, E dedicada falando ao clube. Não sei se aqui, porque eu não enxergo aqui. Dá like se você também chorou por gostar do Costas. Mas no X eles botaram algo como se tinha alguém que merecia vencer esse título e tal, era o Costas. E eu fui pro Costas aqui pra falar que, óbvio que é um trabalho, a gente tá falando aqui do coletivo do Racing funcionar mais, de ser um trabalho que é mais longo. Mas aí não faz sentido pra mim você contratar o Fernando Diniz e isso aqui, essa final e tal, ser determinante pra você pensar na continuidade do trabalho do Diniz. Até porque eu acho que quando você contrata o Diniz, você sabe que é um trabalho que demora a dar resultado, né? Que demora a acontecer, que demora os jogadores entenderem, que demora a encaixar. Faz sentido, Giovana, pensar que o Cruzeiro pode mudar? Ainda mais se for pautado nessa escolha que não deu certo. De manhã não, De Wallace e Lucas Silva, né? mais cedo a gente fez o jogo do Manchester City com o Tottenham. Foi 4-0 para o Tottenham. E o Postecoglou... Quinta derrota seguida do City. E o Postecoglou, ele fez uma escolha difícil e que muita gente criticou antes do jogo. Inclusive o Fred estava com a gente e ele falou, olha, eu não sei, eu acho que pode não dar certo, porque ele tira o Johnson, que é o artilheiro do time, para colocar o Madison, que fazia um mês que não era titular, e nessa decisão ainda desloca o Kulusevski, que vinha jogando muita bola pelo meio, para colocar na ponta. E simplesmente o Madison marca os 2 primeiros gols. Então, assim, se o Tottenham vai lá e perde, a decisão, poxa, é claro, o cara não vinha jogando titular há um mês, ele quer colocar o artilheiro no banco de reservas. Deu certo? É gênio. Aconteceria a mesma coisa hoje, se o Diniz acerta. Então, as decisões difíceis, elas levam a isso. E antes da escolha, eu acho que ninguém dizia assim, cara, não é possível que o Diniz está na dúvida entre o Wallace e o Lucas Silva. Todas as prévias davam o Wallace com apoio, assim, porque entendia que precisava de fisicalidade pra ganhar o meio, pra não sei o que. Exato. Eu até questiono essa coisa do Diniz demorar a dar resultado, assim, tem trabalhos que ele deu resultado rápido. No São Paulo, por exemplo, ele faz assim que ele chega em 19, ele faz uma reta final boa de 19, e aí em 20 começam os problemas, depois ele volta por cima de novo. O Fluminense em 22, por exemplo, ele chega e vai até a semifinal da Copa do Brasil, bota o Fluminense na Libertadores, não demora tanto assim. Eu acho que assim, mas de qualquer forma, pro Diniz... Mas que demora pra ser letal, de fato, sabe? Eu acho que demora pra... Porque tem que estar muito encaixado a estratégia dele pra dar certo. É que eu acho que a gente tá falando do Diniz vale pra qualquer técnico. Porque assim, desculpa, você contrata um técnico em junho, o Diniz chegou em julho, mais ou menos, sei lá. Não, acho que foi setembro, não foi? Setembro já? São 60 dias de trabalho. Setembro. Você contrata um técnico em setembro, você contrata o técnico para 2025, você não contrata o técnico para 2024. Sim. Então, para qualquer um. 23 de setembro. É claro que o Diniz tem um jeito de jogar muito mais complexo, muito mais rebuscado, que isso
realmente atenua não, piora tudo isso. Só que, assim... Eu acho que depende, sabia? O quê? Não depende. Se você contrata um técnico em setembro, você tá pensando só no ano seguinte. Não, eu tô falando utopicamente. Tô falando utopicamente. No Brasil, não. No Brasil, contrata pra ganhar o próximo jogo. Não, eu sei. Mas eu tô falando assim. Porque o Dorival no Flamengo vai contratar só pra reta final do campeonato? Assim, só pra deixar claro. Não tô falando que é impossível você contratar e ganhar já logo que contrata. Meu ponto é o seguinte. Se você pensa futebol de maneira séria, você contrata um técnico em setembro, sabendo que esse é o seu técnico de 2025. Independente do que aconteça. Porque o normal no meio de um trabalho, o cara ter seus problemas e não ganhar. O normal é isso. Ainda mais quando você tá falando de perder uma final. Porque, desculpa, se o Cruzeiro acha um gol, leva pra prorrogação, vai pros pênaltis e ganha, o trabalho do Diniz é bom, e agora que não achou esse gol, né? Então, assim, não dá pra pensar futebol assim. O que eu acho o Diniz é um técnico de altos e baixos, ponto. Isso é óbvio. Só que os altos deles conseguem ser muito altos e os baixos dele conseguem ser muito baixos. Então, assim, eu não acho o Diniz um técnico confiável. Pra mim, ele não é um técnico confiável. Quem é um técnico confiável? Eu acho que no Brasil são poucos. Mas, assim... É que pelo estilo, né? É que confiável, que eu quero dizer, que expõe muito é o um time. técnico que os baixos dele tem ali uma nota 5, nota 6, e os altos dele são 9. Tudo bem, isso acontece com qualquer técnico. O que me chama a atenção no Diniz o baixo dele é largar time na lanterna, assim, vai ser rebaixado com ele. Esse é o baixo do Diniz. Aconteceu com o Fluminense 2 vezes, aconteceu com o Atlético Paranaense, aconteceu com o São Paulo, que, caiu... O trabalho do São Paulo é muito elogiado, mas ele cai pra Lanús, ele cai pra Mirassol, ele cai na primeira fase da Libertadores, ele entrega o time tomando 5-1 no Morumbi, numa derrocada. Então, assim, não dá pra esperar uma coisa muito diferente de um time não confiável. E eu acho que o Diniz é isso. Só que, assim, quando você aposta no Diniz, eu acho que você tem que apostar até não dar mais. Até não dá mais. Essa é a diferença. Ou no contrato. Mas é por isso que eu acho que a contratação do Diniz, eu acho que a contratação de poucos técnicos, ela tem certeza. Eu tô contratando esse cara aqui com certeza. Eu acho que são poucos os técnicos que você contrata com essa... Só que eu acho que tem técnicos que você sabe mais ou menos o que esperar. Tem técnicos que você sabe mais ou menos. O Dorival, por exemplo, você sabe mais ou menos o que esperar. Ele vai fazer, ele não faz trabalhos muito diferentes, discrepantes um do outro, normalmente. Não faz. O próprio Filipão, assim, pegar mais antigo. O Filipão, o Luxemburgo da boa época. Você sabia mais ou menos. O Diniz, você pode ser campeão, mas você pode ter lanterna no campeonato, cara. Porque ele entrega os dois lados da moeda. O trabalho até aqui, ele não é bom. Assim, é ruim. Ele é ruim, o time não fez... Tem 2 vitórias contra o Criciúma. Fora o jogo contra o Criciúma, que teve momentos. Sim. E o que time... determinado momento do jogo também quase complicou. No 2 geral, vitórias em 11 jogos. O padrão é baixo. Se isso vai ficar para o ano que vem mais ou não, a decisão... Do Seabra, por exemplo. Mais baixo que o do Seabra. Olhando proporcionalmente, é pior. Bem pior. E a época, muita gente questionou a mudança. Do Seabra, E aí eu não duvido que esse perfil de diretoria ou de dono faça isso de novo, porque assim, a pressão da arquibancada, ela existe. Tem muita gente satisfeita que pode olhar para o jogo de hoje e falar assim, isso é uma confirmação do que eu já achava. Mas tem outro lado da SAF, né? Porque não, como você é dono, claro, você pode encher o saco à vontade, eu sou dono. Mas só que a gente está falando de um dono absolutamente particular em relação a todas as outras SAFs. Sim. Né? A gente está falando de uma SAF que hoje está na mão do torcedor, de um cara que é apaixonado pelo Cruzeiro, que viveu os tempos de Cruzeiro como conselheiro no outro formato de clube estatutário e tal. Então, assim, é outra parada. Ele ainda está enraizado ali. E ele pode agir por essa emoção e acho que ele vai responder a boa parte da arquibancada. Sim. Eu não estou dizendo que é o certo ou que é o errado. Eu acho que pode acontecer e eu não vou me surpreender. Mas o meu ponto é que eu acho que quando você contrata o Diniz, cara, é tão diferente pra mim que você tem que contratar ele com convicção. Também E aí, se você contrata com convicção, você deveria mantê-lo. Também acho. Entende? Outra Ainda coisa mais eu vou contratar aqui um treinador que... Sei lá. Porque, cara, você contratar o Diniz depois do que ele fez no Fluminense, especificamente nessa temporada, óbvio, ele foi campeão da Libertadores, mas ele também entregou o Fluminense do jeito que entregou. Você tem que ter convicção disso. Porque você sabe... O Diniz... pouca gente é indiferente ao Diniz. Sim. É ame ou odeie. Então, quando você contrata o Diniz... Por isso que eu digo que eu acho que você tem que ter convicção. Porque ele já chega com pressão. E ele perdeu hoje uma grande chance de entrar pra história, né? Ele ia igualar o Munheco e o Tite como os únicos técnicos campeão da Libertadores e da Sul-Americana, né? Um pelo River, o outro pelo Cruzeiro.
o Galhardo, que para quem não entendeu, né? E o Diniz hoje podia entrar nesse rol, mas não rolou. E, cara, assim, hoje, o que acontecesse lá no Paraguai ia ser muito histórico, né? O título do Cruzeiro, eu acho que ele ia ser muito importante. E eu achei muito legal, porque Racing e Cruzeiro deram muito valor à Sul-Americana. Assim, e deram porque tinham de dar mesmo. O contexto do Racing, ele era obrigado a dar valor ao que seria o maior título da sua vida, depois do Mundial de Clubes e tal, assim, pelo menos no século disparado, e nos últimos 40 anos, sem dúvida nenhuma. Então, é um título gigante pro Racing. E pro Cruzeiro era o bônus de uma reconstrução, porque o Jorge começou a arquibancada falando, esse era um time que sofreu, que foi no inferno, que foi, assim, tudo que ele construiu... E é verdade. Podia ser pros dois. Valia pros dois. Os dois experimentaram aí o que uma administração pode fazer de pior. Um foi à beira da falência e teve a falência decretada. Foi salvo pelos torcedores que falaram que não vai aceitar, e aí eles conseguiram reverter anos depois, né? Isso começou em 99, só foi revertido 10 anos depois. A falência do Racing só foi cancelada em 2009. E o Cruzeiro não foi à falência, mas foi quase. E foi rebaixado, e não voltou no primeiro ano, e correu o risco de ir pra Série C em algum momento, né?